oferece vários caminhos. Preciso saber escolher. À minha frente está o bem e o mal. Por onde caminhar? Preciso decidir. Meus olhos miram o céu, o meu lugar. Mas o pecado insiste em me segurar. Eu clamo, vem Espírito, por onde caminhar? Me ajude a decidir. Eu escolho esperar. Eu escolho bem. Eu escolho amar, amar, amar. Amar, amar, escolho esperar. Eu escolho bem. Eu escolho amar, amar, amar. Escolho ser de Deus. Saber esperar requer confiar. Amar é sempre arriscar. A paciência é fundamental. Quem ama sabe esperar. Quem espera sabe amar. Eu escolho bem. Eu escolho amar, amar, amar. Amar, amar, escolho esperar. Eu escolho bem. Eu escolho amar, amar, amar. Escolho ser de Deus, esperar o bem. Amar, louvar, me entregar a Deus, esperar o bem. Amar, louvar, me entregar a Deus, esperar o bem. Eu escolho louvar, escolho me entregar, escolho ser de Deus, de Deus, de Deus. Escolho ser, eu escolho esperar. Eu escolho bem. Eu escolho amar, amar, amar. Amar, amar, escolho esperar. André Florencio aqui no Revolução Jesus e olha, já aí em lançamento do seu primeiro CD solo, Meu Encontro, André Florencio que vai estar amanhã, não, sábado. Acampamento Jovens Sarados, lançando o seu primeiro CD, Meu Encontro, e que com certeza você já conhece pelo menos uma música. Ah, com certeza. Isso daí tem obrigação de conhecer. Tem obrigação, você que é aí, né, do Revolução Jesus, o amor acredita em mim, mas essa é uma das, porque são várias músicas, 12 músicas, que com certeza quer fazer na sua vida também um lugar de encontro com Deus. E o programa de hoje, o nosso tema é esse, o diálogo da fé e razão. Confidência mineira, liberdade, vários ideais. E a gente pode se perguntar, qual o lugar da fé e o lugar da razão dentro, né, do ser humano, do homem? Será que ele precisa mesmo de fé? Será que ele precisa de razão? Nosso programa vai transitar um pouco nessa realidade e mais, nós queremos no programa de hoje também te apresentar um dos grandes nomes do catolicismo, pouco conhecido aqui no Brasil, mas que com certeza, quando você vai lendo e estudando, você vai percebendo, né, o quanto que o cara tinha umas sacadas assim, olha, impressionantes. É Chesterton. E para falar sobre ele, nós trouxemos aqui um dos tradutores, né, dos seus artigos e um dos seus livros, o Raul Martins. Bem-vindo. Boa noite. Uma alegria tê-lo aqui, viu? Igualmente, obrigado, prazer recebê-lo. Já é um tempo que a gente estava querendo também trazer, né, essa temática do Chesterton, mas não conseguíamos, né, alguém que pudesse falar. Hoje a gente conseguiu. E para nos ajudar dentro da questão psicológica, mas também da sua experiência, ele, que é professor aqui do Unisal, também foi meu professor, né? Felipe Vilela. Boa noite, professor. Boa noite, Adriano. Prazer estar aqui, viu? Olha, já queria saber, professor, do ponto de vista psicológico, o que seria a fé e o que seria a razão?
Adriana, essa é uma pergunta absolutamente complexa e fascinante. Bom, acho que a gente pode pensar que a fé e a razão correspondem a duas dimensões essenciais da existência, que às vezes se contradizem, não é? Mas que, apesar de diferentes, partem de um mesmo princípio, que é o contato do humano com aquilo que é desconhecido. E a razão, enquanto um modo de presença em relação a esse desconhecido, o que ela tenta fazer? Ela tenta dar conta desse desconhecido. Ela tenta explicar, principalmente a razão científica que se instaurou a partir do século XIX, XX e ainda está presente no século XXI, que é aquela que pretende dar conta dos fenômenos no sentido de tirar qualquer possibilidade de desconhecido. Então, para uma ciência, aquilo que é desconhecido é precisamente desconhecido porque ainda não foi descoberta uma explicação, não é? Então, de certa forma, a razão se instaura como um certo litígio, uma briga entre o conhecimento e o desconhecimento. Bom, do outro lado nós temos a fé, que é um fenômeno também fantástico, assim, às vezes compreendido erroneamente, porque a gente tenta às vezes ter uma visão racional da fé e acaba perdendo a fé de vista. E a fé é justamente o oposto da razão no sentido de que ela é essa entrega corajosa ao desconhecido. A fé é aquela experiência humana que não tenta encobrir o desconhecido, que não tenta acabar com o desconhecido, mas que se afirma a partir do enigma da vida e se constrói a partir desse enigma. Existe um detalhe nessa história toda, se me permitir continuar. Vai lá. Que a gente é professor, a gente acostuma falar bastante. Que é o seguinte, que eu acho que é bastante importante. O desconhecido é algo que ameaça. Não saber é algo que ameaça profundamente a existência. Basta que a gente se pergunte, por exemplo, quem sou eu? Qual o sentido da minha vida? O que é que eu estou fazendo aqui? Basta que a gente faça essas perguntas de uma maneira autêntica e verdadeira para que a gente se sinta ameaçado e, de certa forma, angustiado, né? E diante dessas perguntas, trazendo um pouco para a vida cotidiana, diante dessas perguntas a gente pode responder assim, bom, eu sou psicólogo, sou o Felipe, sou pai de família, professor, né? E dou respostas fáceis e rápidas, ancoradas em papéis sociais, que tentam dar um jeito nessas questões fundamentais da existência, que não são questões muito em voga hoje em dia, não é? Agora, lidar com essas questões de uma maneira profunda, isto é, todo mundo sabe que essas categorizações sociais que a gente empresta para a gente, para se definir, não são capazes de esgotar aquilo que a gente é, né? O nosso lado enigmático. Eu só queria terminar com isso. Todos nós carregamos esse lado enigmático. E aí entra a fé. E aí entra a fé. E a razão. E a razão. Como vamos responder a esse enigma que somos nós mesmos? Para começar, antes de entrar nas questões teológicas, existe uma questão existencial que se coloca. Legal, você percebeu aí, né? 2 palavrinhas, mas que, olha, dava programa inteiro, né? E para ajudar também a reflexão, a gente vai jogar aqui na nossa conversa um cara que fez e faz muita história, Chesterton. E aí, Raul, quem foi Chesterton? Bem, Adriano, a essa pergunta, basicamente 2 respostas. A resposta curta e a resposta longa. A resposta curta é: Chesterton foi um escritor, um jornalista católico britânico. Essa é a resposta curta. Mas tem a resposta longa também. E a resposta longa é a seguinte: Chesterton foi realmente jornalista, e foi um escritor, e foi poeta, e foi crítico literário, e foi dramaturgo, e foi teólogo, e foi filósofo, e muito mais coisas ele foi. E até transitou na psicologia. Transitou na psicologia também, exatamente. Transitou em quase todas as áreas do conhecimento humano, tá? E foi católico, certo?
Chesterton foi uma figura monstruosamente enorme no século XX, principalmente na primeira metade do século XX. Ele foi um defensor da ortodoxia cristã e, mais especificamente, da Igreja Católica. E, de fato, para jogar na esfera popular, eu creio que ele foi o mais famoso e o mais eficaz, o mais poderoso apologeta, né, defensor da Igreja do século XX. E tem muito a dizer para a gente, como você mesmo disse, é bastante desconhecido no Brasil ainda. Nos últimos 10 anos a gente tem visto uma ressurreição de Chesterton, né? Mas ele é um escritor, assim, é um pensador que os jovens, que os velhos, que os novos, não importa, têm que ler. Eles têm que ler Chesterton. Se você for cristão, não importa se você é católico, é cristão, você tem que ler Chesterton. É ateu, leia Chesterton. Eu sou suspeito para falar, porque ele é meu escritor preferido, mas foi ele que me fez querer saber, né? Foi ele que me fez querer saber, foi ele que me fez me mover do torpor que eu estava e sair disso para pensar um pouquinho. Então, se ele fez comigo, que sou eu, ele faz com qualquer um também. Legal. Felipe, a gente olhando, né, um pouco para a questão do Chesterton, né, e ele trabalha várias questões, né, trabalha a própria questão, né, do sofrimento, a questão existencial, da loucura, até a própria questão da fé em si. Ele faz debates, né, com vários ateus, né, ele critica, né, mas não aquela crítica que condena, mas ele vai jogando luz, né, para vários pensamentos. E uma das realidades que nós precisamos entender é que a fé e a razão, elas iluminam também situações muito delicadas da existência humana. O sofrimento, o vazio, né? O próprio abandono. E aí eu queria que você pudesse dizer, né, de que modo a fé e a razão, elas também podem ser luz, principalmente para o sofrimento humano. Começando, outra pergunta complexa. Só perguntas complexas. O Adriano é um bom perguntador, por isso que você é um bom psicólogo, né, possivelmente. Bom, começando pela fé, né, como a fé pode iluminar essas, vamos dizer assim, as tragédias da vida, não é? Primeiro que a fé é justamente a conquista dessa confiança na indeterminação do futuro, uma confiança que não depende de dados palpáveis para que eu sinta segurança na vida. Sou tentado a achar que a fé está muito mais presente na existência do homem do que simplesmente nas religiões constituídas. Eu acho que mesmo os ateus, quando dizem que não têm fé, se a gente analisar do ponto de vista da experiência humana, a gente vê que existe uma confiança, muitas vezes na vida, que não está colocada em bases seguras, em bases palpáveis. E essa segurança tem a ver com uma dimensão da transcendência mesmo, né? Eu sei que eu estou fugindo um pouco da sua pergunta, mas o que eu quero dizer é que a fé nos ajuda a sair do imediatismo das coisas. Nós somos uma época tristemente ligadas ao imediatismo das coisas, a resoluções técnicas das coisas, né? Nós procuramos soluções técnicas. Eu tenho um sofrimento, eu quero um remédio que me cure desse sofrimento. Eu não quero pensar na minha vida, no sentido da minha vida e no que orienta esse sofrimento psíquico que eu estou tendo. E nesse sentido, a fé, ela é uma abertura que nos permite um horizonte mais amplo de vida, que nos salva, às vezes, sem que a gente perceba. Eu vou dar um exemplo. Você poder contemplar uma paisagem e sentir a beleza de uma paisagem só é possível porque, de alguma forma, aquela paisagem transcende a sua capacidade de compreensão e apreensão daquela paisagem. E esse é uma experiência absolutamente libertadora, né? Então, o Dostoiévski já disse que a beleza salvará o mundo. Isso tem uma profunda verdade religiosa. E não à toa também que a nossa tradição religiosa católica, durante séculos e séculos, cultivou a arte como uma forma de experiência religiosa, ou seja, a religião não pode ser separada da experiência estética. Bom,
E, do outro lado, a razão, nós corremos um grande risco hoje de resumirmos a nossa vida e o modo como lidamos com o sofrimento a questões práticas de ordem técnica. Acho que nós temos que reconquistar o domínio da razão, né? Nós temos que alcançar uma razão que não seja simplesmente uma razão que tenta explicar, que tenta dominar. O Papa Francisco acabou de escrever já faz um tempo, que ele escreveu Laudato Si, que fala justamente dessas questões, do risco de uma razão dominadora, né? O risco é que o nosso planeta está indo para o buraco, não é? Então, se trata, segundo ele mesmo, de recuperar a possibilidade do encantamento. Uma razão com encantamento. Legal. O Raul, dentro dessa questão, né, que o Felipe foi trazendo, né, dessa necessidade do homem, né, do se maravilhar, da questão do belo, como que Chesterton conseguiu colocar, né, essa questão da razão e da fé através até dentro de um estilo, do estilo poético, de um estilo até dialético, vamos assim dizer, né, a arte. Porque quando você lê um livro do Chesterton, você tem até que ter, assim, para o qual que você vai começar, né? Porque, por exemplo, se você já pegar o Homem Eterno de cara, assim, você já fica meio perdido, Fica né? meio complicado. Mas ele tem uma construção, tem uma maneira de falar das realidades, uma maneira bela, né? Como que ele conseguia casar fé e razão? Bem, Chesterton não é à toa que ele é chamado por muitos de um dos maiores escritores de todos os tempos, e eu concordo com isso plenamente. C.S. Lewis, outro grande apologeta, né, bastante famoso hoje em dia, mais do que ele, inclusive, C.S. Lewis, ele pegou muita coisa do Chesterton, inclusive não só dados, né, não só informações, não só fatos, mas estilo também. Ele fala em uma entrevista que Chesterton foi um dos mestres dele na questão do estilo, ele pegou diretamente dele. E C.S. Lewis fala que Chesterton, quando você lê Chesterton, ele gostava dele porque Lewis odiava escritores que eles escreviam e, vez ou outra, eles colocavam uma piadinha no meio do livro. Ele falava que isso era como você achar uma passa no meio de um panetone, por exemplo. Ele odiava isso, né? Ele dizia que ou você tinha um estilo que era alegre, o estilo inteiro, ou não fazia piadinhas. Né? Então, Chesterton era alegre. Né? No século XX, foi um século bastante sombrio da história, comunismo, nazismo, 2 guerras mundiais. Então, você vê que os intelectuais dessa época, poetas, escritores, artistas, eles puxaram essa treva para dentro de si. E, assim, mesmo que eles sejam profundos, eles são profundos de um modo muito triste, que é verdadeiro também, mas é um aspecto da realidade. Né? Chesterton dizia que Deus manda os santos, né, que são o oposto da época deles. Né? Então, numa época de tristeza, veio São Francisco de Assis. Numa época de irracionalidade, veio São Tomás de Aquino. E numa época de tristeza, veio Chesterton. Que está rumo aos altares. Exatamente. Está rumo aos altares aí, está em discussão, né, a canonização do Chesterton, a qual eu sou plenamente favorável, porque eu reconheço nele a grandeza de um santo mesmo. Tá? E mais na sua pergunta de fé e razão, para quem quer começar com Chesterton, eu sempre recomendo Ortodoxia. Tá? É um livro complicado, vocês vão demorar um tempinho para entender, para quem não está muito acostumado, mas continua que vale a pena. Tá? E no Ortodoxia, ele fala especificamente sobre essa questão da fé, ou misticismo, que ele chama, e razão. Né? E ele fala do louco. Mas segura o louco aí, que depois eu vou trazer ele aqui. Tranquilo. Então, assim, Chesterton, eu vou contar uma historinha dele rapidinho, só para eu inserir melhor. Tem uma história na vida de Chesterton que foi assim, ele foi agnóstico por um tempo, então ele era um cara meio, aquela coisa de, eu não tenho fé nenhuma, ele meio que seguiu a época dele. E Chesterton não tem formação, ele foi para uma escola de artes, e numa escola de artes ele teve uma experiência que, quando ele era agnóstico, mudou a vida dele. Que foi que ele conheceu um rapaz, e esse rapaz, ele negava tudo, era um cético absoluto. Então, ele negava tudo e negava a moral especificamente. E Chesterton fala que esse foi o pior dia da vida dele, que ele viu aquele rapaz como o diabo, o próprio demônio. Né? Que aquela ideia daquele rapaz de inverter a moral era demoníaca. Então, nessa experiência, então,
ele faz um voto. Ele fala, ó, eu vou agradecer a Deus por tudo que eu tenho sempre. Né? Então, assim, Chesterton pode se definir uma palavra, que é gratidão. Tá? Então, assim, essa questão da fé, do desconhecido, que o Felipe falou, ele não só confia no desconhecido, mas ele é grato pelo desconhecido, entendeu? Então, assim, ele insere a gratidão nisso, e a gratidão guia a razão dele, ora limitando, ora guiando, entendeu? Mas está sempre lá. Legal. O assunto é fé e razão, e a gente permeia aqui com Chesterton também. E a gente, falando, né, dessa realidade da fé e da razão, muitas pessoas se perdem. Ora pela razão e ora também por uma experiência de fé. Quando você ia dizendo da questão, né, do imediatismo, de resolver, quantas pessoas transformam uma experiência de fé, que é belíssima, também em algo imediato. Eu vou rezar para Deus me dar. Eu vou naquele lugar para Deus me curar. Até nisso, né? Então, assim, uma experiência de fé longe do que você, de fato, poderia se enriquecer, né? De uma vivência genuína mesmo. A gente vai sair aqui do nosso estúdio, a gente vai lá para Salvador, né? A gente vai conhecer um pouquinho da história de um jovem, né? Muita história de vida, embora, né, sendo tão novo, mas viveu ali no seu período da juventude, né, toda a questão socialista, toda a questão de uma vida nas drogas, e que depois teve um momento de mudança de vida. Né? Boa noite, Carlos. Boa noite. Carlos, para as pessoas te conhecerem um pouco, quem era você, o que aconteceu na sua vida e como é que você está hoje? Meu amigo Adriano, desde já rendo toda a minha gratidão a toda a sua abertura a Deus que me fez com que eu fosse alcançado hoje, né? Já desejando a paz do Senhor, o amor de Maria a todos que estão me ouvindo nesse momento. Falar de mim é complicado, né? Porque falar de mim já foi o meu assunto preferido, né? Sempre foi uma pessoa muito cheia de si, muito apegada ao ego, uma arrogância tremenda, aquele sentimento de se sentir superior aos outros, é terrível. Parece que é louvar a si mesmo, onde eu posso dizer louvar, mas, na verdade, eu só tinha uma visão hiperbólica daquilo que eu era. Mas isso trazia um grande peso sobre as minhas costas, que era o meu ego. Se eu soubesse que a cruz que eu carrego hoje é até mais leve do que isso, eu teria me convertido antes. Sou de uma família tradicionalmente católica, mas não muito católica, né? Fui ateu desde criança, na militância socialista, ateísta, humanista, sempre buscando destruir tudo aquilo que fosse predominante na sociedade. Eu tinha aquele tipo de aversão por autoridade, qualquer tipo de coisa que desafiasse aquilo que eu não cresci. Mas eu era uma pessoa cheia de um vazio dentro de mim, né? Eu não tinha nada para me apegar. Portanto, eu era muito infeliz. Aquilo que eu colocava como o sentido da minha vida, depois de um tempo, a militância pela luta de classe, o materialismo histórico, tudo que eu fui substituindo por Deus, nada comparável com o que eu sinto hoje na presença de Deus. E como que foi o seu processo de conversão, de deixar essa história, né, e partir para uma outra experiência de vida? Foi um anjo de Deus, viu? Na verdade, vários anjos, né? Mas eu dedico especialmente uma senhora que tinha um quiosque onde ela vendia artigos religiosos. Toda vez eu passava por ela sempre me oferecia, Padre Léo aqui, Canção Nova aqui, Reginaldo Manzotti lá. Eu conhecia de nome, mas não dava a menor importância, né? Dizia que era católico, e na época eu trabalhava com vendas, eu queria que ela fosse uma potencial cliente. Mas ela me convenceu a comprar um livro. Isso foi 6 meses antes de eu me converter. Mas, de forma alguma que eu leia um livro, né? Eu era ateu, né? Eu era irreligioso, completamente contra qualquer tipo de religiosidade. Na verdade, eu oprimia a religião, né? Aí, numa bela noite, né? Um momento mais terrível da minha vida, estava tentando pensar em outras formas de acabar com tudo, não sei, desesperado, sem sentido para a vida, sem nada. Eu tinha meus vícios, né? Comprei uma carteira de cigarro
e fui fumar no meio da madrugada e não sei por que eu levei esse livro comigo. Sei que eu li o livro, né? O livro me trouxe uma proposta assim diferente de vida. Eu lembro que ele falava bastante sobre epifania, metanoia, coisas que eu só fui descobrir quando eu li. Eu pensei, será que tem uma proposta de vida realmente diferente para tudo que eu estou vivendo? Eu não sei se aquele livro me converteu instantaneamente, mas aquele livro me ofereceu assim uma abertura que eu nunca tinha pensado que eu ia encontrar na minha vida, que foi a abertura para a fé. Eu peguei e comprei uma Bíblia, depois com essa minha mulher. E certa vez cheguei a Romanos, né? Sempre ouvi falar desse livro, mas nunca lia. Cheguei no primeiro capítulo falando assim: desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade se tornam visíveis à inteligência, por suas obras, de modo que não se podem excusar. Não é possível, está falando comigo. O Deus é invisível, como é que eu posso crer naquilo que eu não vejo? Mas ele mais adiante diz aquilo que eu estava vivendo: extraviaram-se em seus vãos pensamentos e se lhes obscureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estudos. Pronto, é comigo. Aquilo realmente foi para acabar comigo, né? Porque a gente sempre acha que a Bíblia é somente um livro com um direcionamento moral muito forte, mas nada que possa lhe tocar, né? Mas não foi isso que aconteceu. Legal. E eu lendo aquele famoso versículo que eu conhecia: conhecereis a verdade vos libertará. E como que você está Sereis hoje, discípulos Carlos? que a palavra. E assim eu fui perseverando. Hoje eu sou outra pessoa. Não posso negar isso, né? Sou feliz tendo os meus amigos. Sou feliz mesmo não tendo aquilo que eu sonhava para a minha vida ainda. A minha felicidade não depende de mais nada. Somente daquilo que a fé me proporciona hoje. Que é aquele sentimento de esperança dentro do peito, aquele amor em ajudar as pessoas, a possibilidade de ser uma pessoa que faz algum tipo de diferença em qualquer lugar que vai. E se eu pudesse ser essa pessoa, para mim basta para a felicidade. Não preciso de muita coisa, não. Legal. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Lógico, né, que uma experiência dessa, a gente tentar traduzir em poucos minutos, né, é quase que impossível. Mas muito obrigado, né, pela sua participação e, de fato, de você continuar na sua caminhada aí. Valeu, metanoia. Você viu aí, né, o testemunho do Carlos lá de Salvador. Antes da gente ir para o intervalo, queria perguntar para você, Felipe, porque você também, né, o Carlos falando do livro aí, né, fazer um merchan, foi Santos de Calça Jeans, né, e ele, nesse livro eu falo várias vezes mesmo, da metanoia, que não é uma conversão qualquer, é uma mudança de mentalidade, é olhar a vida com outro olhar, né, assim, enxergar de maneira nova, né. Mas, Felipe, foi também com um outro cara, não foi comigo, não. Mas como é que foi o seu processo de, vamos colocar, conversão, mas mais do que isso, né? De olhar a vida com outros olhos. Bom, isso foi uma história curiosa, né? Eu era estudante de psicologia e aí tínhamos um grupo de estudo que não era só psicólogos, enfim, o grupo de estudos horizontal mesmo, né? Amigos que estudam juntos. Resolvemos ler um clássico da literatura, A Divina Comédia. Bom, a história foi longa. A história durou 6 anos de leitura semanal, ininterruptos, e nós não terminamos o livro. Nossa. Pois é, acabamos no meio do paraíso. E A Divina Comédia é um texto fantástico, lindíssimo. Como todo clássico, ele carrega aquele poder de, mesmo não falando de nós, quando a gente lê, a gente sente que está falando da gente, não é? E é um livro que fala de uma profunda conversão espiritual do Dante, né? Uma conversão espiritual no sentido muito existencial, e aí eu me identifiquei, no sentido de que ali Dante, perdido numa selva escura, as imagens são belíssimas, né? Perdido numa selva escura, percebe que no meio da sua vida ele estava com um caminho
errado, ele precisava se reencontrar, né? Então ele faz essa viagem de peregrinação pelo inferno, purgatório e paraíso, recheada de histórias e figuras, recheada de metáforas. Enfim, eu não sei nem dizer por que esse livro, de fato, me fez mudar de vida, porque essas coisas a gente não sabe explicar com a razão. A gente sente, como diz Pascal, como é que é mesmo? Há razões no coração que a própria razão não sabe, não é? Pois é, a literatura tem a ver com isso, a literatura e a religião. Eu acredito muito nisso, que a arte e a religião, elas estão do mesmo lado da moeda, né? E tristemente foram separadas, né, num certo período histórico. E eu acredito muito que a arte é uma forma profunda de conversão do humano, porque ela nos liga diretamente a esse universo misterioso, que é quando as coisas deixam de ser imediatamente compreendidas e nos devolvem aquela sensação que o Platão já disse que era o começo da filosofia, o assombro, o maravilhamento, não é? Então, acho que isso, né, foi mais ou menos a minha história. O Dante me rendeu um mestrado e uma conversão espiritual. Que legal. E aí também Chesterton viveu uma conversão, né? A gente pode falar do agnosticismo para o anglicanismo, mas depois para o catolicismo, né? De forma breve, como que se deu a conversão do anglicanismo para o catolicismo? Bem, a trajetória de Chesterton é um pouquinho complexa, porque não foi uma coisa do dia para a noite. 6 anos. Ou mais. Mais, no caso. A gente né? está ainda, né? Ele, por exemplo, ele escreveu Ortodoxia, salvo engano, em 1908. E na Ortodoxia você já vê claramente um católico romano. Sim. Né? Então, assim, não é escrito de um protestante, é escrito de um católico. Tá? Ele se refere ou à cristandade ou à igreja, né? Só que ele só foi entrar na igreja católica, de fato, em 1922. Então, ele ficou um longo tempo sendo um católico, sem ser um católico. Assim, ninguém até hoje deu uma explicação, foi por causa disso aqui, bater martelo. A gente sabe que, assim, quando ele era agnóstico, ele conheceu a futura esposa dele, que era anglicana. Era anglicana fervorosa, e foi durante muito tempo. Então, ela meio que levou ele para a anglicana. Né? Mas ele já tinha uma ideia um pouquinho diferente. Né? E, assim, ele escreveu, inclusive, um artigo especificamente sobre isso, né, dizendo por que eu sou católico. Né? Eu não sei se está traduzido, acho que está traduzido. E lá ele fala que há várias razões. Né? Ele fala que ser católico é difícil explicar por quê, porque há 1000 razões para isso. Né? Tudo é razão para isso. Né? Mas tem uma coisa que ele fala, que ele compara, no caso ele compara Lutero, né? Ele compara Lutero a um homem que, parado numa esquina, ele vê passar uma procissão religiosa. Essa procissão tem um monte de coisa, tem estátua, tem roupa estranha, tem vela, tem imagem, tem rolo de pergaminho, e esse homem entra na procissão, ignora todo o resto, pega um rolo de pergaminho, que no caso seria a Bíblia, né? E condena toda a procissão e tudo mais pelo pergaminho. Né? Então, assim, ele disse basicamente que o protestantismo é você pegar uma parte do catolicismo e, por essa parte do catolicismo, condenar o próprio catolicismo. Nossa, que forte. Então, assim, essa é uma das razões que ele dá e que são as mais fortes. Ele dá várias razões. Se você quiser ler sobre isso, lê esse artigo, Porque Eu Sou Católico. Está na internet, joga no Google, o que você acha? Legal, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar. Afinal de contas, hoje é dia da Inconfidência Mineira, né? Esse ideal libertário. Mas o que é o homem livre? O que seria o louco, né? Chesterton, ele diz, né, que o louco é aquele que perdeu tudo, exceto a razão. Mas o que de fato é o louco e quem é o homem livre? Um breve intervalo, ao som de André Florencio. Daqui a pouco a gente volta com mais Revolução Jesus. Vamos lá, seguindo nos passos do Senhor. Bora! A cada passo vou louvando, a cada passo vou me entregando. A cada passo vou descobrindo mais
vou louvando, a cada passo vou me entregando, a cada passo vou descobrindo mais do amor. Descobri um motivo em meio à dor pra sorrir, a força que me faz prosseguir, que traz a esperança ao meu coração. Entendi que é o amor de Deus agindo em mim, que faz a alegria brotar, e a esse amor eu vou me entregar. A cada passo vou louvando, a cada passo vou me entregando, a cada passo vou descobrindo mais do amor. Descobri um motivo em meio à dor pra sorrir, a força que me faz prosseguir, que traz a esperança ao meu coração. Entendi que é o amor de Deus agindo em mim, que faz o homem novo brotar, e a esse amor eu vou me entregar. A cada passo vou louvando, a cada passo vou me entregando, a cada passo vou descobrindo mais amor. A cada passo vou louvando, a cada passo vou me entregando, a cada passo vou descobrindo